Oitavo livro do Velho Testamento, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe. E ele, sua mulher e seus 2 filhos, chamava este homem Elimeleque. E sua mulher Noemi e seus 2 filhos chamavam Marlon e Quilhom, e que era frateu de Belém de Judá, tendo entrado no país de Moabe e ficar ali. Queridos irmãos, eu abri a minha Bíblia aqui no livro de Ruth. Eu encontrei aqui uma história de uma família alicerçada, uma família unida, uma família que podemos dizer que quase perfeita para a vida dela. E naquela época, para um judeu, o pai desta família deveria ser o homem mais feliz na terra, porque ele tinha 2 filhos homens. E naquela época, aquele que conhece a Bíblia sabe muito bem que a mulher literalmente tinha um valor bem significante para a vida de um homem. E naquela época, quando um pai tinha um filho sexo masculino, ele se alegrava, ele fazia festa, sacrificava a Deus. E este homem não tinha só apenas um filho, ele tinha 2 filhos homens. Isso aqui era um motivo de alegria, de regozijo para toda uma vida. E agora, quando eu olho para a vida desta família, eu encontrei aqui nesta família pelo menos 3 razões para ser uma família perfeita e feliz na terra. Uma família que de fato poderia apresentar a família de Deus, mas nem tanto eles eram felizes como deveria ser. Deixa eu primeiro explicar. Por que eu acho que eles deveriam ser a família mais feliz na terra? 3 motivos pelo qual eu encontrei aqui uma alegria que poderia impor na vida deles. Primeiro, eles eram israelitas. Ser israelitas não era pertencer a qualquer povinho misto escolhido pela sociedade. Ser israelitas significava povo eleito, escolhido e guardado por Deus. Fizeram alguma benção, bastava dobrar o seu joelho em terra, lá estava Jeová de pé no trono para te abençoar. Esta era uma grande razão para ser feliz, porque eles eram uma nação eleita. Não bastasse tudo isso, eles habitavam numa terra que manava leite e mel. Habitava numa terra que manava leite e mel, significava que não havia problema, não havia fome, não havia problema capaz de entristecer aquele povo, porque essa terra não havia dado pelo prefeito, pelo vereador, pelo homem público, havia sido dado pelo próprio Deus. E quando Deus dá alguma coisa a alguém, ele dá perfeito, ele cuida destas pessoas nesse requisito. Terceiro lugar, além deles ser um povo eleito, escolhido por Deus, além deles habitar na terra que manava leite e mel, eles professavam numa fé no único Deus verdadeiro. Era muita emoção para um coração humano, que na final de contas, enquanto ele se curvava diante de Deus, que tinha olhos e não enxergava, ouvido e não ouvia, boca e não falava, ele se curvava diante de Deus, que tinha olhos e ainda tem para enxergar o seu povo na terra, mãos para abençoar, pés para caminhar no meio da sua congregação, ouvido para receber o louvor do seu povo e as suas narinas para receber os incensos das suas adorações. Eles tinham 3 motivos para ser a família mais feliz na terra. Eu começo aqui abrindo a minha Bíblia para explicar essa história aqui na vida da Igreja de Cristo aqui na terra. Eu e você, nós somos eleitos e escolhidos por Deus no meio de tantas pessoas mais bonitas do que você. Poderia estar ocupando este lugar, tantas pessoas mais inteligentes do que você deveria estar ocupando este lugar, mas Deus achou por bem salvar você, achou por bem exaltar a sua vida e te colocou aqui neste lugar e te transformou em príncipe e princesa de Deus. Tendo você um príncipe e uma princesa de Jesus Cristo, não é motivo para você ficar aí reclamando tanto da situação, que na final de contas a alegria do Senhor é a nossa força. Veja só, nós somos eleitos, escolhidos por Deus. Não bastasse tudo isso, este lugar aqui é a rocha de Jeová. Aqui ninguém não pode sair sem levar a sua bênção para casa. Aqui tem pão, tem água, tem refresco. Neste lugar aqui o sol não pode queimar a sua pele, porque quando ameaçar queimar a sua pele, a nuvem da glória de Deus está te protegendo para não te fazer mal. Se o frio da noite quiser enrijecer a pele do teu rosto, essa toalha de Deus pronto para aquecer a sua alma. Nós estamos habitando na terra que mana leite e mel. Não bastasse tudo isso,
mas ainda servindo um Deus verdadeiro, em quantas nações ainda não conhece esse Deus. Você conhece, você sente, Ele está aqui, já falou conosco. Daqui a pouco o seu coração vai ter que se entregar a Ele. Deus vai vencer você aqui neste lugar. As crises vão ter que bater em retirada, já a enfermidade vão ter que arrumar a trouxa dela para ir embora, porque você serve um Deus verdadeiro que está olhando para você aqui neste lugar. Se isso aqui não é motivo para uma família ser feliz, eu não sei qual é o motivo que pode transformar uma pessoa infeliz ou trazer felicidade. Entanto, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, bem no começo desse livro, o original não está escrito como deveria estar escrito aqui, que houve fome na terra. Na palavra original diz que havia rumor, que havia fome, que o céu estava fechado. E agora, amado, quando eu olho para a vida desta família, eu olho para Elimeleco, tendo visualizado um homem, pai de família, um homem que deveria ter crescido em judaísmo, deve ter acreditado em Deus, exercendo a sua fé, e agora ele está com a sua família nessa terra, na terra que manava leite e mel, habitava em Belém. A palavra Belém significa a casa do pão. A casa do pão é uma padaria constantemente, habitava na padaria de Deus. E agora diz a Bíblia que havia rumor, que havia fome, o que eu acho interessante, que muitas pessoas estão entre nós, ainda são capazes de dizer que a palavra não pode nos alimentar, estão passando fome com um banquete tão intenso aqui de vencer os seus problemas no estômago. Jesus vai curar você hoje aqui. Este lugar não pode haver fome, não pode ter fome neste lugar, porque a palavra de Deus está sendo garantida. Deus já alimentou sua alma com canto, louvor. Você não pode permanecer aqui diferente. É algo que Deus tem para você aqui neste lugar. Você tem que entender que esta comida foi preparada pelo próprio Deus para você. E lá estava ele e sua família. Elimeleque deveria ser daquele homem que tinha o seu objetivo, seus planos futuros, um homem que não queria se ter uma vida concordiana, uma vida com riqueza, como tinha lá os seus amigos. Agora ele aproveitou e ganchou o que ele fez, sem questionar a sua família, sem perguntar à sua esposa, sem perguntar aos seus filhos. Eu creio que sem orar a Deus, sem pedir a Deus uma direção, o que ele fez agora? Diz a Bíblia que ele fugiu, deixa a terra de Belém e desce para Moab. Aquele que estuda a Bíblia sabe muito bem disso, que os moabitas, embora fossem irmãos de sangue de Israel, eles eram o inimigo número 1 do povo de Deus. Os moabitas, tanto quanto os moabitas, era filho daquele incesto que houve entre Ló e as suas duas filhas na história da destruição de Sodomas e Gomorra. Deus havia amaldiçoado aquele povo. O que eu acho interessante, isso é, Elimeleque habitava na terra da bênção, pega sua família e não vai para uma outra cidade próxima, não vai para um lugar onde havia paz, não vai para um lugar onde havia água fresca para beber, ele desce para Moab. É como que diz assim, ele deixa a terra da bênção e desce para a terra sem resultado, pegou a sua família e carregou e ficou ali. Eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo trazer essas palavras para dizer a muitos corações que estão aqui, coração que só Deus conhece. O homem é o máximo que pode ver a aflição no seu rosto, o sorriso nos seus lábios. Mas eu sei que você está aí conjecturando, imaginando coisas, pensando de deixar essa casa, a casa do pão que foi oferecida numa terra mais barata em Moab. Segundo a história, diz que em Moab as terras eram tão baratas que ninguém queria. Elimeleque aproveitou e conseguiu transformar uma grande latifundiária. Pensou agora ser rico e proprietário da sua fazenda. Ele não pensou nas consequências. Ele pega a sua família, arrasta e fica ali. Assim diz o Senhor, não existe um lugar melhor do que esse aqui para a sua vida e para a vida da sua família. O Egito e o mundo aí fora, nada dessas terras tem resultado, amado. A única força que nós temos nessa vida é buscar as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Isso é, os segundos princípios da história de Paulo, em Colossenses 3:2, Paulo deixou bem claro, pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém.